Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora de um dos maiores pensadores da educação, Paulo Freire. Partindo desse ensaio dele, Extensão ou Comunicação, vamos explorar uma questão que é central. Quando a gente tenta ensinar ou ajudar alguém, será que estamos de fato nos comunicando ou só estendendo o nosso conhecimento de cima para baixo? A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa: extensão ou comunicação? Bom, pode parecer só um detalhe, né? Uma simples escolha de palavras. Mas para o Freire, aqui se escondem duas visões de mundo que são completamente opostas. Uma sobre o que é saber, sobre as pessoas, e sobre a própria ideia de transformar a realidade. Para a gente poder entender bem o argumento do Freire, vamos começar do mesmo jeito que ele fez, olhando de perto o significado da palavra extensão. Olha só, a própria estrutura da palavra estender já meio que entrega o jogo. A gente sempre estende algo para alguém. É uma ação de mão única, sabe? Uma transferência. Tem um sujeito ativo, que é quem tem o conhecimento e o estende, e do outro lado um recipiente passivo que só recebe. Não existe espaço para troca ou diálogo nessa dinâmica. E o que é fascinante é como o Freire mostra que essa única palavra está conectada a toda uma rede de outras ideias. Como a gente vê aqui nesse mapa, extensão não é só sobre transmitir ou doar. Ela acaba carregando junto conceitos como manipulação, messianismo e, no fim das contas, uma visão de mundo que se baseia na superioridade e na desigualdade. E aqui está o ponto crucial. Para o Freire, o modelo de extensão é, na sua essência, desumanizador. Ele trata as pessoas como objetos a serem preenchidos, como coisas sobre as quais se age, e não como sujeitos que pensam, que criam e que transformam ativamente o seu próprio mundo. Vamos avançar um pouco para ver como essa crítica fica ainda mais profunda. Freire chama isso de equívoco gnosiológico, que, traduzindo, é um erro básico na nossa forma de entender o que é o conhecimento e como ele é construído. Essa é, talvez, a metáfora mais famosa do Freire: a educação bancária. É a ideia de que o saber é tipo uma mercadoria, algo estático que o educador vai lá e deposita na cabeça dos aprendizes. E os aprendizes são vistos como cofres vazios, só esperando para serem preenchidos. E aqui vem o contra-argumento brilhante de Freire, que está todo contido nessa citação. A aprendizagem de verdade não é um ato de receber passivamente. Pelo contrário, é um processo ativo, curioso. Como ele diz, só dá para conhecer de verdade quando se é sujeito no processo, e não um mero objeto. A diferença, então, é gritante. De um lado, tem o aprender de verdade, que é se apropriar no conhecimento, reinventar ele, fazer com que seja seu. Do outro, tem o ser enchido com conteúdos que não fazem sentido nenhum na sua realidade. E isso, para o Freire, simplesmente não é aprender. Ok, então depois de desmontar o problema com a extensão, vamos explorar a alternativa poderosa que o Freire propõe: a comunicação. Esse quadro aqui resumiu o contraste de um jeito perfeito. De um lado, a extensão, uma relação vertical de sujeito para objeto que acaba levando à domesticação. Do outro, a comunicação, uma relação horizontal entre sujeitos que é baseada no diálogo e que leva à libertação e à transformação de todo o mundo envolvido. Para o Freire, diálogo é muito mais do que só uma conversa. É um encontro amoroso de pessoas que juntas olham para o mundo para conseguir entendê-lo e transformá-lo. É um ato de cocriação, onde ao mudar o mundo, a gente se humaniza junto. Portanto, o papel do especialista, como o agrônomo no exemplo do Freire, muda da água para o vinho. Ele não está ali para estender seu conhecimento superior. A função dele passa a se atuar com as pessoas, num processo onde ele também aprende. O educador vira um educador-aprendiz e o aprendiz um aprendiz-educador. Agora vamos conectar os pontos e entender por que essa distinção toda tem consequências tão profundas no mundo real. A consequência mais grave do modelo de extensão, segundo Freire, é a invasão cultural. É um conceito muito forte que ele descreve como um ato de dominação, mesmo quando vem disfarçado de boas intenções. A invasão cultural acontece quando um grupo impõe a sua visão de mundo sobre o outro. O invasor silencia a cultura local, proíbe as pessoas de dizerem a sua própria palavra e as transforma em objetos passivos da sua ação. É um processo que precisa da conquista e da manipulação para poder funcionar. Freire nos dá um exemplo bem concreto: camponeses que combatem pragas com rituais mágicos. A abordagem de extensão simplesmente iria lá e imporia a solução técnica.
talvez até ridicularizando a crença deles. Já a abordagem dialógica, primeiro, busca entender aquela visão de mundo, para só então, junto com os camponeses, construir uma nova compreensão que integre o saber técnico ao contexto deles. O objetivo final aqui não é só ter uma colheita melhor. É o que Freire chama de conscientização. Isso significa desenvolver uma consciência crítica sobre a própria realidade, entender as forças que estão em jogo e se perceber como um sujeito capaz de transformar o seu mundo, e não apenas de aceitá-lo. E essa citação brilhante, que está no prefácio do livro, resume tudo. A gente pode modernizar processos, introduzir tecnologias, mas se isso não for feito de um jeito que humanize e capacite as pessoas, não é um desenvolvimento de verdade. A reflexão final é levar essa lente para o nosso mundo. Onde será que a gente vê a extensão disfarçada de ajuda? Pense naqueles treinamentos de empresa que ignoram a experiência dos funcionários, ou nos projetos de tecnologia que impõem soluções sem entender quem vai usar, ou até mesmo no jeito que lideramos equipes e nos relacionamos. A pergunta de Freire não é acadêmica, ela nos desafia em cada interação. Estamos construindo pontes ou só estendendo monólogos?